Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta manhã, irmãos, alegre por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, independente dos dias que nós estamos vivenciando, porém, temos a certeza que Deus está no controle de nossas vidas e no controle de tudo. Amém? Eu queria nesta manhã, tão somente, entender com os irmãos o que significa a Páscoa do Senhor. Porque observamos, irmãos, entramos no mercado e observamos as pessoas, né? Aquela compra de ovos, de chocolate, né? Bombom, canjica doce. Nós sabemos que isso tudo é o comércio que ganha, que fatura, né? Porque não há nenhum sentido espiritual nisto daí. Não tem nada a ver Páscoa com coelho, não tem nada a ver Páscoa com canjica doce, com peixe, não tem nada a ver, irmão, com ovos de chocolate. A Páscoa do Senhor nós entendemos pela Bíblia, onde está escrito em Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, né? Capítulo 12, verso 1 ao 28, nós temos ali a descrição da Páscoa, o que significa Páscoa. O próprio Deus instituiu, ela antecedeu, né, a última praga do Egito, a morte dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés que cada família teria que ter um cordeiro, que esse cordeiro ou esse cabrito tipificava o Filho de Deus, futuramente. Era uma sombra, né, como diz a Bíblia, estava ali no sentido figurado, uma tipologia, melhor dizendo. Tá? Porque esse cordeiro que ali foi imolado de 1 ano, sem mácula, sem mancha, perfeito, tipificava Cristo, o qual ainda no deserto, né, o povo sacrificava, ou seja, quando chegaram no tabernáculo também, ali tinha o povo sacrificando o cordeiro quando eles cometiam seus pecados, era o inocente morrendo pelo culpado. Era Cristo que viria mais tarde, né, na plenitude dos tempos, isto iria acontecer, Jesus Cristo sendo enviado por Deus para morrer em nosso lugar. Pois bem, hoje temos que entender que a Páscoa ela tem um sentido completamente, totalmente espiritual. Páscoa significa graça, redenção e libertação, irmãos. No dia da Páscoa, o povo foi liberto, livre, não só do Egito, como da morte. Aonde era passado o sangue desse cordeiro, o anjo da morte não entrava, porque entendia que ali aquela casa tinha aliança com Deus. Amém? É por isso que você é guardado, a sua família é guardada, a nossa casa é guardada, porque temos a aliança com Deus. Essa aliança, ela não pode ser quebrada. Então nós não temos aqui coelho, ovos de chocolate, nós não temos aqui canjica doce, não temos peixe, nada disso. Nós temos aqui cordeiro ou cabrito, temos aqui ervas amargas e temos aqui na Páscoa pão ázimo ou pão não levedado. Primeiro, cordeiro, Cristo, porque o sentido literal da Páscoa significa, é fundamental isso, irmãos, Cristo e o seu sangue. Esse é o sentido da Páscoa, tá? Então nós temos Cristo como o cordeiro, ervas amargas, para que ele se lembrasse do período, as 4 gerações que passaram no Egito sendo escravo. Toda vez que o Senhor repreendia, ele falava: lembra que foste escravo no Egito, né? Interessante isso. Lembra quem tu foi, quem tu era, e olha o que tu é hoje. É isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Olha a posição de exaltação que ele te colocou, a posição privilegiada de ser filho do rei, príncipe. Então, queridos, nós vemos hoje o povo entendendo, compreendendo, praticando a Páscoa, nesse feriado, como se fosse dessa forma, que é a cultura. Entendo a cultura, a tradição, sim, mas é uma cultura e uma tradição que está por completo fora do que diz a Bíblia, tá? Volto a dizer, cordeiro, ervas amargas e pão ázimo. Cordeiro, Cristo, ervas amarga,
lembrando seus sofrimentos, suas aflições no Egito. E pão ázimo era o pão não levedado, fala de santidade, fala de pureza, tá, irmãos? O pão ázimo é um pão não fermentado, fermento fala de impureza. Então o pão não levedado, o pão ázimo, entendeu? Simplesmente isso. Você não vai encontrar nada disso mais. Então vemos que está totalmente fora. Não tem canjica, não tem peixe, não tem ovos de chocolate, não tem coelho. É cordeiro. Tá, amados? Hoje é dia de nós glorificarmos ao Senhor, exaltar Ele pela libertação. E podemos ver na Bíblia que antes dele ir à cruz, ele participou da Páscoa com os discípulos. Tá bom? Ela é tão interessante que ela marca até a morte de Cristo e dá início ao calendário judaico, o primeiro mês do ano. Amém? Então, vamos guardar essa palavra. Tudo bem, é a tradição, compreendemos, mas é uma tradição que está por completo fora dos princípios e dos parâmetros da palavra de Deus. Páscoa, para nós que compreendemos a Bíblia, é Cristo crucificado. Páscoa é o sangue de Cristo sendo derramado. Páscoa é libertação, graça que é favor imerecido e libertação. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, que neste dia nós possamos, agradecer a Deus pela essa tão grande salvação a qual Ele tem nos dado através do seu sangue. Que Deus te abençoe e um forte abraço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.